Enquanto você lê isso, milhares de russos estão abandonando a Crimeia em pânico, e o motivo vai te deixar de queixo caído. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre esta guerra. Esqueça as análises superficiais que você vê na TV. O que aconteceu nas últimas semanas na Crimeia não foi apenas um ataque militar. Foi uma obra-prima de vingança estratégica que reescreveu todas as regras do jogo. Enquanto especialistas internacionais ainda tentam entender como diabos os ucranianos conseguiram o impossível, milhares de famílias russas fazem as malas desesperadamente, fugindo de uma península que eles consideravam território seguro há quase uma década. Você está prestes a descobrir a verdade por trás dos ataques mais audaciosos desta guerra. Operações tão cinematográficas que Hollywood não conseguiria inventar roteiro melhor. Drones subaquáticos invisíveis, invasões digitais, caminhões-bomba disfarçados e uma operação de inteligência planejada literalmente ao lado do quartel da polícia secreta russa. Sounds impossible? Pois aconteceu tudo isso e muito mais. Prepare-se para entender como a Ucrânia transformou a ponte mais estratégica da Rússia em escombros, como neutralizou 13 bombardeiros que matariam centenas de civis, e por que as palavras de Ronald Reagan sobre resistir à tirania nunca foram tão atuais. Esta é a história que os propagandistas russos não querem que você saiba. E é exatamente por isso que você precisa conhecê-la agora. Imagine só a cena. Uma estrutura colossal que simboliza poder e controle sendo atingida por algo que ninguém viu chegando. A ponte Kerch não era apenas concreto e aço. Era o cordão umbilical que mantinha as ambições russas vivas na Crimeia. Quando os drones subaquáticos ucranianos emergiram das águas como fantasmas invisíveis, eles não atacaram apenas uma ponte. Eles atacaram a própria confiança de um império que se julgava intocável. É como quando você percebe que sua fortaleza tem uma porta dos fundos que você nunca soube que existia. Os pilares de sustentação não resistiram ao impacto calculado, e cada rachadura no concreto ecoava como um grito de guerra silencioso. Pense nisso. Décadas de planejamento arquitetônico desmoronando em questão de minutos. O tráfego parou instantaneamente, transformando uma via de 19 quilômetros em um monumento à vulnerabilidade. Soldados russos que atravessavam diariamente essa ponte agora olhavam para o vazio, questionando não apenas a segurança da estrutura, mas a solidez de todo o sistema. É fascinante como um único golpe certeiro pode abalar estruturas que pareciam eternas. Você já tentou fazer uma receita complexa e, bem no meio do processo, descobriu que não tinha o ingrediente principal? Pois é exatamente isso que aconteceu com as operações militares russas no sul da Ucrânia. A ponte Kerch era como uma esteira de supermercado gigante, transportando tudo, desde munições até combustível, comida e equipamentos pesados. Sem ela, o exército russo se viu numa situação que nenhum manual militar ensina a resolver. É como tentar manter um carro funcionando sem posto de gasolina num raio de 500 quilômetros. O improviso virou a palavra de ordem, mas improviso em guerra é sinônimo de caos controlado. Caminhões que antes faziam uma viagem tranquila pela ponte, agora precisavam dar voltas imensas por rotas terrestres perigosas e lentas. Helicópteros de transporte foram desviados de missões de combate para carregar suprimentos básicos. Imagine um chefe de cozinha 5 estrelas tendo que preparar um banquete usando apenas uma fogueira de acampamento. A diferença é que aqui as vidas dependiam dessa logística improvisada. Imagine descobrir que alguém está assistindo sua casa através das suas próprias câmeras de segurança. É exatamente isso que aconteceu com os russos na ponte Kerch. Os ucranianos não apenas atacaram fisicamente a estrutura, eles literalmente entraram no sistema de vigilância russo como se fosse a própria casa deles. É como se você instalasse um alarme para se proteger de ladrões, mas o ladrão já tivesse a senha desde o início. Essa invasão digital revelou algo muito mais assustador que o ataque em si. A inteligência russa tinha buracos enormes que ninguém imaginava. O acesso às câmeras não foi sorte ou coincidência. Foi resultado de uma operação de inteligência meticulosamente planejada. Pense nos filmes de espionagem onde hackers invadem sistemas governamentais. A diferença é que isso aconteceu na vida real, com consequências reais.
Os ucranianos puderam observar patrulhas, horários de movimento, pontos fracos da segurança, tudo em tempo real. É como jogar pôquer sabendo as cartas do adversário. A vantagem se torna absurda. A Rússia, que se orgulhava de sua sofisticação tecnológica, descobriu que estava nua diante dos olhos inimigos. 2 dias antes do ataque à ponte, algo extraordinário aconteceu que poucos sabem. A Ucrânia impediu um massacre anunciado. 13 bombardeiros estratégicos russos estavam alinhados, abastecidos e prontos para devastar cidades ucranianas no dia 1º de junho. Imagine a cena. Aeronaves capazes de carregar toneladas de explosivos, preparadas para um ataque que poderia matar centenas de civis inocentes. Mas os ucranianos tinham outros planos, e o que fizeram foi digno dos melhores thrillers de espionagem. Eles chamaram essa operação de Teia de Aranha, um nome que faz todo sentido quando você entende como ela funcionou. O mais incrível é onde essa operação foi planejada. Literalmente ao lado do quartel da FSB, o serviço secreto russo. É como planejar um assalto ao banco sentado na delegacia de polícia. A audácia era tão absurda que funcionou perfeitamente. Quem suspeitaria que o inimigo estaria conspirando bem debaixo do nariz das autoridades? Os ucranianos transformaram a proximidade em vantagem, usando a confiança excessiva dos russos contra eles mesmos. Cada detalhe foi meticulosamente calculado, cada movimento sincronizado como uma dança mortal. Os motoristas recebiam instruções remotas, provavelmente pensando que eram apenas direcionamentos de GPS comuns para entregas rotineiras. Vire à direita, siga em frente por 2 km e estacione próximo ao hangar. Comandos que pareciam normais, mas que na verdade guiavam esses caminhões diretamente para o coração das bases militares russas. Quando finalmente estacionavam e os drones eram liberados, já era tarde demais para qualquer reação. É como descobrir que o entregador de pizza que você chamou na verdade era um ninja disfarçado. A infiltração aconteceu sem alardes, sem suspeitas, sem resistência. O que mais impressiona é como essa estratégia explorou a confiança básica do sistema logístico russo. Bases militares que deveriam ser fortalezas impenetráveis receberam seus destruidores pela porta da frente, com direito a cumprimentos cordiais. Cada caminhão que passava pelos portões carregava não apenas drones, mas a prova de que até as melhores defesas podem ser furadas pela criatividade humana. Os russos aprenderam da pior forma possível que às vezes o inimigo não precisa quebrar a porta, ele pode simplesmente tocar a campainha. Mas o impacto desses ataques foi muito além do dano físico, causando algo ainda mais devastador. O pânico se espalhou como vírus entre civis e militares, e não havia vacina para esse tipo de terror psicológico. Famílias russas que antes dormiam tranquilas começaram a questionar se realmente estavam seguras em casa. Soldados que confiavam cegamente na superioridade militar russa agora olhavam para o céu com desconfiança toda vez que ouviam um barulho estranho. É como descobrir que o segurança do seu prédio na verdade trabalha para os assaltantes. A sensação de vulnerabilidade se torna total. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir rapidamente. A desespero da propaganda russa chegou ao ponto de culpar os Estados Unidos, alegando que os bombardeiros estavam expostos por exigência de tratados internacionais. Uma mentira tão descarada que nem eles acreditavam enquanto falavam. É como culpar o vizinho porque sua casa pegou fogo enquanto você brincava com fósforos na sala. A tentativa de transferir responsabilidade só evidenciou ainda mais o tamanho do fracasso. Enquanto isso, nos bastidores diplomáticos, outras batalhas igualmente importantes estavam sendo travadas com palavras em vez de explosivos. Olha só, você acabou de ter acesso a informações que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Enquanto seus amigos estão discutindo futebol ou fofoca de celebridade, você agora entende estratégias militares que mudaram o rumo de uma guerra mundial. Mas conhecimento sem ação é como ter um Ferrari na garagem sem combustível. Bonito de ver, mas não te leva a lugar nenhum. A pergunta que não quer calar é: você vai ser mais uma pessoa que consome informação passivamente? Ou vai usar esse conhecimento para enxergar o mundo com olhos diferentes? Pense nisso.
Quantas vezes você foi enganado por narrativas superficiais porque não tinha acesso aos bastidores da história? Quantas decisões importantes você tomou baseado em informações incompletas? O que você aprendeu aqui não serve apenas para entender geopolítica. Serve para desenvolver pensamento estratégico, reconhecer padrões de propaganda e, principalmente, nunca mais aceitar versões oficiais sem questionar. Essas habilidades vão te tornar mais esperto em negociações, mais resistente à manipulação e infinitamente mais preparado para os desafios da vida real. Agora me responde uma coisa. Você vai continuar vivendo na superfície das coisas ou quer mergulhar mais fundo nesse universo de estratégia e bastidores da história? Se chegou até aqui, é porque você é diferente da maioria. E pessoas diferentes merecem conteúdo diferente. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago análises que você não vai encontrar em lugar nenhum. Vamos juntos desvendar os segredos que moldam nosso mundo. Sua mente aguenta?